Meu nome é Helena Duarte, tenho 34 anos e a noite da festa de noivado do meu irmão começou com uma frase que ainda consigo ouvir perfeitamente. Minha mãe fechou a porta do meu antigo quarto, respirou fundo e disse: Helena, por favor, hoje não conte a ninguém o que você faz. Você envergonha esta família. Fiquei parada olhando para ela. Viajei quase 1000 quilômetros de Curitiba até São Paulo para estar naquele momento. Fazia quase 3 anos que eu não participava de uma reunião de família. Mesmo assim, a primeira coisa que ouvi não foi um abraço. Nenhum estava com saudade. Foi um pedido para esconder quem eu era. Perguntei o motivo. Ela desviou os olhos. A família da noiva é muito importante. Tem empresários, médicos, gente influente. Não precisamos que pensem que nossa filha fracassou. Fracassou. Essa palavra não era novidade para mim. Durante 10 anos, meus pais repetiram para parentes, vizinhos e conhecidos que eu limpava casas, porque nunca tinha conseguido construir uma carreira de verdade. Eu nunca corrigia ninguém. Não porque tivesse vergonha, mas porque aprendi cedo que algumas pessoas preferem acreditar na versão que inventaram do que ouvir a verdade. Meu irmão Rafael também nunca perguntou sobre minha vida. Ligava apenas em aniversários ou quando precisava de algum favor. Ainda assim, quando ele me convidou para a festa, aceitei sem pensar. Talvez, no fundo, eu ainda esperasse que aquela noite fosse diferente. Enquanto minha mãe descia as escadas, fiquei sozinha segurando o vestido azul que ela havia escolhido para mim. Ela queria que eu parecesse discreta, invisível. Olhei pela janela da casa onde cresci. O bairro de Moema continuava elegante como sempre. Carros importados passavam pela rua. Funcionários terminavam os últimos detalhes da decoração e, dentro de algumas horas, dezenas de convidados chegariam para celebrar meu irmão. O que minha mãe não sabia era que uma daquelas pessoas conhecia meu nome muito antes de conhecer o dela. E também não fazia ideia de que aquela festa mudaria para sempre a maneira como minha família olhava para mim. Naquele momento, porém, eu ainda acreditava que conseguiria passar a noite inteira sem chamar atenção. Eu estava completamente errada. Passei quase 1 hora olhando para aquele vestido antes de me arrumar. Não porque gostasse dele, mas porque já tinha passado tempo demais tentando ser a filha que meus pais queriam mostrar ao mundo. Quando cheguei ao salão, o lugar estava impecável. Lustres enormes iluminavam cada mesa. Garçons serviam taças de espumante, e uma banda tocava músicas suaves ao fundo. Tudo parecia perfeito. Minha mãe caminhava entre os convidados com um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso que ela usava quando queria impressionar alguém. Sempre que alguém perguntava quem eu era, ela respondia antes mesmo que eu abrisse a boca. Ela faz umas faxinas. Nunca conseguiu se encontrar profissionalmente. Alguns sorriam por educação. Outros apenas mudavam de assunto. Eu já estava acostumada. O que mais doía não era a mentira. Era perceber que meu pai permanecia em silêncio, como sempre fazia. Rafael também ouviu aquelas apresentações e não disse uma única palavra para me defender. Peguei uma taça de água e fui para um canto do salão. Preferia observar tudo de longe. Foi quando notei um senhor elegante entrando acompanhado de alguns executivos. Todos pareciam tratá-lo com enorme respeito. Ele cumprimentava as pessoas com tranquilidade, sem chamar atenção para si. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Ele franziu a testa, como se tentasse lembrar de onde me conhecia. Continuei olhando para outro lado. Achei que fosse apenas coincidência. Alguns minutos depois, enquanto minha mãe apresentava Rafael à família da noiva como o orgulho da casa, aquele mesmo empresário começou a caminhar diretamente na minha direção. Eu ainda não fazia ideia de quem ele era, mas bastou ele sorrir ao parar diante de mim para perceber que aquela noite estava prestes a mudar completamente. O homem parou bem na minha frente e sorriu por alguns segundos antes de falar. Desculpe, você é a Helena Duarte? Assenti um pouco confusa. Ele estendeu a mão. Sou Eduardo Vasconcelos. O nome não me era estranho, mas levei alguns segundos para lembrar. Então reconheci seu rosto. Era o fundador de uma das maiores empresas de tecnologia logística do Brasil. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele sorriu novamente. Achei que nunca mais nos encontraríamos. Minha mãe interrompeu a conversa imediatamente. O senhor deve estar confundindo. Ela é minha filha. Trabalha fazendo faxinas. O salão inteiro pareceu diminuir de volume. Eduardo olhou para minha mãe com uma expressão de surpresa. Depois voltou os olhos para mim. Faxinas? Perguntou quase rindo. Fez uma pequena pausa antes de continuar. Senhora, há 5 anos foi justamente esta mulher quem salvou a minha empresa de uma das maiores crises financeiras que já enfrentamos. O silêncio tomou conta da mesa. Meu irmão levantou a cabeça lentamente. Meu pai finalmente olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eduardo continuou com absoluta calma. Na época ela era consultora independente.
A estratégia criada por ela evitou que centenas de funcionários fossem demitidos. Desde então, várias empresas passaram a seguir o método desenvolvido pela Helena. Minha mãe ficou completamente sem palavras. Ela tentou sorrir, mas ninguém mais prestava atenção nela. Eduardo então tirou um cartão do bolso do paletó e o colocou delicadamente em minhas mãos. Na verdade, eu estava procurando você há meses. Nossa empresa vai abrir um novo projeto internacional em São Paulo. E quero que seja você quem lidere essa operação. Ao redor, dezenas de convidados observavam em absoluto silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém enxergava a versão da minha mãe sobre mim. Todos estavam conhecendo a verdade. E aquela verdade ainda mudaria completamente o final daquela noite. Ninguém disse uma palavra durante vários segundos. Minha mãe continuava parada, tentando encontrar alguma explicação que salvasse a imagem, que construiu durante tantos anos. Ela respirou fundo e finalmente sorriu, como se tudo aquilo tivesse sido apenas um mal-entendido. Claro que sempre tivemos orgulho da Helena. Eduardo olhou para ela por um instante. Depois respondeu com uma tranquilidade, que fez o salão inteiro prestar ainda mais atenção. Que bom ouvir isso. Porque, todas as vezes que tentei convidá-la para eventos da empresa, ela recusava dizendo que sua família nunca se interessou pelo trabalho dela. O sorriso da minha mãe desapareceu. Meu pai abaixou a cabeça. Rafael caminhou lentamente até mim. Seus olhos estavam cheios de vergonha. Helena! Eu nunca perguntei quem você realmente era. Passei anos acreditando no que escutava dentro de casa. Me desculpa. Olhei para ele por alguns segundos. Eu poderia lembrar de todas as vezes em que fui ignorada. Poderia contar cada mentira que ouvi sobre mim. Mas percebi que não precisava. A verdade já tinha feito isso por mim. Sorri de forma discreta. Eu nunca precisei que acreditassem em mim. Só queria que tivessem perguntado. Rafael abaixou os olhos sem conseguir responder. Pouco depois, Eduardo pediu a atenção dos convidados. Antes de continuarmos a festa, quero agradecer à mulher que transformou não apenas a minha empresa, mas também a vida de centenas de famílias que continuaram, empregadas graças às decisões dela. Helena, será uma honra tê-la como diretora do nosso novo projeto nacional. O salão inteiro começou a aplaudir. Pela primeira vez, meus pais não eram as pessoas mais admiradas daquela festa. E curiosamente, eu também não queria ser. Eu só queria deixar de ser escondida. Naquela noite, aceitei o convite de Eduardo. Meses depois, comecei a liderar um dos maiores projetos da empresa no Brasil. Minha mãe ainda tentou reconstruir nossa relação. Meu pai passou a me telefonar com frequência. Rafael cumpriu a promessa que fez naquela festa. Começou a conhecer de verdade a irmã que nunca teve curiosidade de entender. Aprendi que o sucesso não serve para provar que alguém estava errado. Ele serve para revelar quem sempre esteve disposto a enxergar a verdade. Porque quem realmente reconhece o seu valor nunca precisa que você diminua a sua própria história, para que ela caiba na versão que os outros inventaram sobre você.